Seja muito bem-vindo a mais um Anete Responde. A pergunta de hoje é da Lina. Anete, alguém encarnado pode obsediar ou vampirizar outra encarnada? Bom, o que é que você entende como obsidiar e vampirizar? As pessoas associam muito essas duas palavras a algumas situações mágicas, tá? Então, o vampiro suga alguma coisa, suga as energias, suga a vida, o sangue, etc. Você pode ter este mesmo efeito no que a gente chama de uma relação tóxica, tá? Você tem uma relação tóxica com alguém e se sente desvitalizado, como se sua vida estivesse se esvaindo, desmotivado, até numa profunda depressão só de ter contato com esta pessoa. Isso pode acontecer, inclusive, sem nenhuma relação de nível energético. A mente de alguém pode, sim, fazer diversas coisas com a mente de outra pessoa. É claro, sempre tem alguém que começa e alguém que termina. Lembra? Quando um não quer, duas pessoas não estabelecem uma reação, a não ser que ela seja de violência, e graças a Deus, na presente situação, existem várias maneiras de você sair de uma situação como essa. Mas vamos à sua questão. Obsessão. Obsessão, como você está falando, do espírito, um negócio mental, um negócio mágico. Olha só, a relação de obsessão de uma mente sobre a outra, então, é quando você usa a sua influência de maneira negativa sobre outra pessoa. Qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Encarnado, desencarnado, porque na verdade é uma relação entre mentes. O que acontece na obsessão do encarnado para o desencarnado é que a gente acredita que como a pessoa está no mundo espiritual, ela não tem acesso à nossa mente. Mas como você também vai para o mundo espiritual, lá vocês se relacionam como se estivessem aqui. Se não fosse assim, a obsessão só seria possível entre dois encarnados. Então, é a subjugação de uma mente por outra mente. E isso acontece todo o tempo. Relações tóxicas de todo tipo. Mães que diminuem a mente dos filhos, controlam, exercem um controle tão absurdo que eles não têm identidade ou independência. A mente de um sobre o outro, com algumas relações psicopáticas. Relacionamentos abusivos em que você tem um dos cônjuges estabelecendo um domínio absoluto sobre o outro. Todas essas relações nós podemos chamar de um processo obsessivo. E o nome obsessivo não vem de obsessor. Obsessivo vem de pensamento recorrente. Todo tipo de dominação passa porque a gente chama quase como uma lavagem cerebral. Uma repetição constante de determinada mensagem até que a pessoa acredite, introjete e viva aquilo. Então é o que a gente chama de obsessivo. Então, o que é um relacionamento obsessivo? O que é um pensamento obsessivo? O que é qualquer coisa que seja recorrente e negativo em termos de produção mental. Então, uma relação obsessiva pode acontecer. Acontece entre duas pessoas e essas pessoas podem estar as duas no plano físico ou uma no plano espiritual e outra no plano físico. Então, sim, perfeitamente. Vampirização. A gente chama de vampirização quando essa ligação, em termos de obsessor, né, é tão intensa que a pessoa começa a perder vitalidade. É um tipo de relação obsessiva. E no mundo físico, isso aconteceria? Não nesse sentido, porque absorver a energia, a não ser que seja um fenômeno paranormal, aí é uma coisa mais rara. Mas você tem uma pessoa que se alimenta das emoções de outra pessoa e que parece levar a essa impressão? Sim. Lembra que a mente produz respostas orgânicas? Então, alguém que se alimenta do medo de outra pessoa parece crescer diante do outro que tem medo. É tão nítido, tão aparente, que você acredita que quase está sugando as energias. Mas não é bem um fenômeno paranormal como algumas pessoas acreditam, apesar de existirem paranormais. Essa relação acontece, mas não é sugando energia, ou sugando isso, ou sugando aquilo. Mas se eu convenço você que você depende de mim totalmente para qualquer coisa, a pessoa parece definhar
na presença de outra pessoa enquanto essa parece crescer. Então, isoladamente, as pessoas estão absolutamente normais. E aí, na presença dessa codependência, o observador pode enxergar essa mudança. Parece uma mudança de aparência, de vitalidade, de tudo. É que eu já tive a oportunidade de ver uma relação desse tipo, né? Através de uma observação. Eu era uma estagiária, estava observando um fenômeno e eram pessoas que vivenciavam um relacionamento tóxico, os dois tinham transtornos mentais e quando eles estavam presentes havia uma mudança de personalidade, era um negócio incrível. Quando entravam, era uma pessoa normal. Quando eles estavam juntos, mudava. Ficavam pessoas diferentes. Não era um fenômeno obsessivo espiritual, era mental. Então era uma psicopatia e os dois tinham uma relação de codependência. E isso é muito comum em parceiros de crimes que cometem determinados tipos de crime. E você via nitidamente, era impressionante, parecia físico. Algumas pessoas se assustavam com a mudança. Então, quando o outro entrava, ele mudava a expressão, mudava tudo. E era tão rápido que parecia que tinha incorporado alguém, enquanto que o outro murchava. Era impressionante. Isso é uma relação extremamente tóxica. Desenvolveu-se um processo simbiótico emocional que dá essa aparência. Então, se você considerar emocionalmente, sim, você pode ter tanto a obsessão como uma vampirização emocional entre duas pessoas encarnadas. Na verdade, é muito mais comum do que nós gostaríamos de admitir. Relacionamentos abusivos acontecem em todas as áreas, em todos os níveis sociais, em várias culturas, e muitas delas passam desapercebidas, porque nós não prestamos atenção nos sinais. Então, o que é uma obsessão, uma vampirização? Um relacionamento abusivo em que um usa outra pessoa. Espero ter sido útil. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.